Existe uma oração na Bíblia que é repetida há séculos em igrejas do mundo inteiro. Milhões de pessoas já ouviram essas palavras. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Mas quase ninguém sabe o que Paulo realmente quis dizer com isso. Segundo Neville Goddard, essa não é apenas uma bênção religiosa. Ela é a descrição de uma experiência espiritual real, um evento místico tão profundo que transforma completamente a identidade do ser humano. Paulo não estava apenas abençoando as pessoas. Ele estava desejando que todos experimentassem o nascimento de Deus dentro de si mesmos. Uma união entre Deus e o homem tão íntima, tão poderosa, que revela um dos maiores mistérios das Escrituras. Que o homem está destinado a descobrir que ele é um com Deus. Neste vídeo, você vai entender o verdadeiro significado da oração de Paulo, e por que Neville Goddard dizia que não poderia desejar nada maior para alguém do que essa bênção. Prepare-se, porque depois de entender isso, você nunca mais ouvirá essa oração da mesma forma. Há uns 15 ou 20 anos, ouvi o arcebispo de Canterbury discursar na Igreja da Trindade, em Nova York, que fica no coração de Wall Street. Quer dizer, ouviu e o vi na TV, não comparecia ao culto. E ele escolheu como tema aquela grande bênção de Paulo, extraída do último versículo do capítulo 13 de 2 Coríntios. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos vocês. E ele a tratou com muita beleza. Ele é um homem culto e instruído, mas abordou o tema com essa maestria, e todos adoraram. Foi simplesmente maravilhoso. Se ao menos eles conhecessem a bênção completa. De vez em quando vou jantar na casa de outras pessoas, se elas têm o costume de agradecer antes do jantar, às vezes me pedem para agradecer também. Bem, invariavelmente uso esta bênção. Não a explico. Se eu a explicasse, eles ficariam mortificados. Pois aqui, esta elaborada bênção de Paulo é uma descrição de uma experiência que foi o fato central da vida de Paulo. Este é o cerne da obra, pois ele foi perseguido pelo grande amante. Apesar de sua resistência, apesar de suas evasivas, ele foi encontrado. E então, isto é o que ele disse em sua bênção. Ele deseja que todas as pessoas do mundo tenham essa experiência. Pois este é o método de regeneração de Deus. Não está explicitado, mas este é o método de regeneração de Deus. Permitam-me citar novamente. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a participação no Espírito Santo sejam com todos vocês. Agora, vamos analisar a história e descobrir o que ele quis dizer com isso. Maria se pergunta: como isso será possível, visto que não conheço homem? E o anjo lhe disse: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Aqui ele nos conta a teoria da concepção sobrenatural, como ela acontece. Ele equipara o poder do Altíssimo ao Espírito Santo e, em sua bênção, deseja que tenhamos essa experiência, a experiência de Maria. Assim, a função do Espírito Santo é que os filhos de Deus, pela união com o Pai, possam, por sua graça, tornar-se seus próprios pais. É isso que ele pede para todos no mundo. Se você realmente quiser transcender este nível e entrar no que é chamado de Reino dos Céus, ou Nova Era, você o faz com o corpo que veste aqui, e só pode fazê-lo por meio de uma transformação completa e radical, que se realiza através da união com o Pai. E ele nos diz que o Pai é todo amor. E o amor de Deus, esse é o Pai. Ele enfatiza o Espírito Santo como um instrumento pelo qual essa união se concretiza, como nos é contado na história de Maria, que o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Ora, o poder do Altíssimo se chama Cristo Jesus, pois nos é dito: Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Quem me tocou? Pois percebo que essa força, esse poder criativo, emanou de mim, porque alguém o tocou. Eis um ato criativo genuíno. Nesse nível, ofende as pessoas, mas no nível mais elevado é o evento mais radiante, glorioso e estático que se possa conceber,
pois você está sendo elevado a um patamar completamente diferente. Neste nível, pareceria imoral, incesto, e aqui, a história nos diz, se a conhecermos como deveríamos conhecê-la, que aquele que saiu de sua mãe, como é dito na história, era seu marido. Ele era seu próprio pai. Eu e o Pai somos um. Pois, não disse ele, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez? Então, quem é Maria, afinal? Não somos nós Maria? Não somos nós a emanação de Deus, de quem Deus escondeu o seu rosto apenas por um instante, por um breve momento? Como nos é dito no capítulo 54 do livro de Isaías. Cantem, ó estéril, e vocês que não deram à luz. Cantem com alegria. Vocês não estão em trabalho de parto, pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Então, aqui estamos nós, os estéreis. Não trouxemos à luz a promessa. A promessa era um filho. Essa foi a promessa feita a Abraão, o princípio de tudo. E o homem espera, espera e espera, e desiste em desespero, porque não gerou o filho. Agora ele nos diz que chegou a hora, e quando chegar, haverá um método definido, pelo qual isso se manifestará no mundo, e o grande amante te encontrará, e apesar de tuas evasivas e tua resistência, tu agora serás um com ele. A união entre o pai e o filho, pois ele fará do filho um consigo mesmo. E essa união é um abraço de amor, por isso ele incorpora os 3 estados. E o amor de Deus, ele coloca isso na bênção. E o amor te abraça. Isto é, pela ação do Espírito Santo, que te fecunda, pois tu te fundes com o Pai e te tornas um só corpo com ele. Essa fusão é a unidade. Você o reveste como se fosse uma roupa. Como nos é dito nas Escrituras. Todos os que são batizados em Cristo se revestem de Cristo. Portanto, o primeiro evento registrado no Evangelho, após o prelúdio da missão de João, é o batismo. Este é o batismo. Assim, somos informados, quando João está chegando ao fim de sua narrativa. Aquele sobre quem virdes o Espírito descer e permanecer, esse vos batizará com o Espírito Santo. Eis um segredo. Ele diz que é um mistério. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo. Portanto, ele é quem vos fecunda. Ele vos fecunda com um abraço depois de terdes respondido corretamente, que é: o amor é a maior coisa do mundo. Então, ele incorpora na bênção. E o amor de Deus. Ele começa com o Filho, depois vem a Deus Pai, e chama isso de amor, e então chega ao Espírito Santo, e chama isso de participar do Espírito Santo. E chama isso de comunhão, de união. Então, aqui, se eu lhe desejo isso, não poderia desejar nada maior no mundo, pois se esse desejo fosse concedido esta noite, eu poderia profetizar que, quer você permaneça neste mundo ou parta dele, ainda assim levariam 30 anos a partir do momento em que o desejo fosse concedido, quando você fosse abraçado e houvesse união com o Pai, e 30 anos depois você manifestaria o sinal do seu nascimento divino, e apenas alguns meses depois disso você manifestaria a consciência de ser Deus Pai. Assim, leva 30 anos desde que o desejo é concedido, e por isso o grande amante nos busca e nos chama, um por um, apesar de nossa resistência e nossas evasivas. Ele disse: escondi meu rosto de você por um breve tempo, mas agora lhe darei meu amor eterno e jamais o retirarei de você. Então, cantem, ó estéreis. Rompam em cânticos, vocês que não deram à luz, que não estiveram em trabalho de parto. Então, aqui está esta maravilhosa bênção, cuja profundidade as pessoas, ao interpretá-la neste nível, não conseguem compreender o que Paulo realmente deseja para todos no mundo, pois ele termina a bênção com para todos vocês, não apenas para alguns. Que todos tenham essa experiência. Ele está descrevendo uma experiência que foi fundamental. Foi essencial em sua vida. Isso mudou todo o seu mundo. Ele nunca havia conhecido o Antigo Testamento até que essa experiência acontecesse, e então, no devido tempo, tudo se revelou a ele, e então ele entendeu o que lhe havia acontecido 30 anos antes. Eu sei, quando aconteceu comigo, eu apenas anotei.
Eu não compreendi a experiência. E o verdadeiro conhecimento não é meramente a experiência, mas a compreensão da experiência. Eu ponderei sobre isso e falei sobre isso. Contei a outros sobre isso. Eles desdenharam da ideia. Foi um sonho muito vívido, Neville. Tudo bem, para eles, um sonho vívido. Mesmo assim, eu o mantive vivo em minha mente e o ponderei, e convivi com ele, e 30 anos depois, no mesmo mês, ele rompeu. E aquele abraço que ocorreu 30 anos antes, que foi uma impregnação do meu pai, se desdobrou dentro de mim e eu descobri, eu sou meu próprio pai. Eu sou o pai. Ele se entregou a mim. Esse é o propósito de Deus. Entregar-se ao homem diretamente, sem intermediários, simplesmente direto. Portanto, esses três mencionados nesta bênção são um. Não é disso que as igrejas falam, de três pessoas, aqui é simplesmente um. São três ofícios, e um é o ato criador, um é Deus Pai, amor infinito de origem inimaginável, você não consegue conceber a sua origem, e então aqui está o Filho, aquele que de fato nasce e se revela como seu próprio Pai. Então, vocês falam desses mistérios nas Escrituras. Como pode um homem ser seu próprio pai? Como pode ser o pai de seu pai? Todas essas perguntas são feitas nas Escrituras, e se esta bênção for aceita e compreendida por alguém aqui esta noite, posso profetizar para vocês. Se permanecerem neste mundo por 30 anos ou se partirem deste mundo, haverá um intervalo de 30 anos entre a aceitação desta bênção, o seu cumprimento quando forem acolhidos e a sua manifestação. E então vocês saberão que são Deus Pai. Portanto, no fim, não há nada além de Deus Pai, nada além de Deus. Então, aqui está esta simples e maravilhosa declaração de todas as suas bênçãos. Eu diria que cada uma de suas cartas sempre contém alguma bênção, começa com ela, ou termina com ela, ou talvez comece e termine. Mas esta é a mais elaborada de todas. Então, no meu caso, eu sempre a digo, mas nunca a explico. Se me pedem para dar uma bênção na oração antes da refeição, eu sempre a uso, e eles dizem: que maravilha! Isso é Escritura, e por isso é tão bom. E todos dizem: Amém, e começamos a comer, sem saber o que estou pedindo por eles. Mas essa história das Escrituras, se realmente compreendida, abalaria toda a estrutura daqueles que se consideram tão corretos e tão absolutamente certos, porque tudo não passa de um grande ato sexual, mas em um nível completamente diferente, um nível totalmente diferente. Há alguns anos, foi publicado um livro que contava os bastidores da vida de figuras proeminentes da Europa na virada do século, na época da Rainha Vitória. Bem, ela tinha um filho e tanto, um rapaz bastante viajado. E então, corria o boato de que ele estava morando com a duquesa de, não vou mencionar o nome dela, mas está no livro. Você sempre pode encontrar essa informação no livro. E ele vivia abertamente. Todos sabiam que ele estava morando com a duquesa, mas o duque não podia fazer nada a respeito porque, afinal, ele era o príncipe. E uma senhora intrometida foi até a senhora Patrick Campbell, que era muito influente na época, ela era atriz, aceita em todos os círculos, e lhe disse que ouvirá dizer que nosso príncipe está morando com a duquesa. Isso não é horrível? Ela estava culpando a duquesa. E a senhora Campbell disse: não me importo com o que eles façam, contanto que não façam na rua e assustem os cavalos. Agora, ela entenderia essa bênção, a senhora Campbell entenderia. Outros simplesmente seriam como aquela que fofocou e lhe contou sobre isso, estavam tão perturbados que aquele homem estava vivendo abertamente com a duquesa. Então, quando se conhece o lado mais íntimo da história da Bíblia, percebe-se que tudo é um grande ato criativo. O pai se une aos seus filhos para que os filhos possam ser o pai. E eles são chamados um a um para essa união. Eu os chamarei um a um, ó filhos de Israel. E um a um são chamados e acolhidos depois de cumprirem seu papel, respondendo corretamente. Qual é a maior coisa do mundo? Você está na presença da maior coisa do mundo, você está na presença de Deus, e Deus é amor infinito. E o amor infinito lhe faz a pergunta: bem, você não consegue pensar em nada além de amor em sua presença.
Você responde, e amor. Então ele o acolhe, e isso é êxtase, puro êxtase. Então, quando você é enviada de volta ao mundo, você conta apenas o que lhe aconteceu, mas não entende o que lhe aconteceu. Você é tão inocente quanto a Virgem e pode dizer com ela: eu não sei, não conheço nenhum homem. Como eu poderia, fui abraçada pelo amor infinito, mas como posso ter um filho, se não conheço nenhum homem? E então chega o momento do parto, quando de repente você dá à luz a criança e fica tão surpresa quanto qualquer pessoa poderia ficar, porque você não sabia durante todos esses 30 anos que estava grávida. Assim, disse que ele iniciou seu ministério por volta dos 30 anos de idade. São 30 anos a partir do momento da concepção, não 30 anos fisicamente, pois não foi aí que você começou. Você começou naquele momento em que foi concebido por Deus Pai. E 30 anos depois você dá à luz o filho, que é o seu eu, mas o filho provará num futuro não muito distante que ele é o pai, pois 5 meses depois, no meu caso, 139 dias depois, você descobre que é Deus Pai, porque seu filho está diante de você e o chama de pai. E você sabe, sem qualquer dúvida, que ele é seu filho, e também sabe que você é seu pai. Então, tudo é perfeitamente narrado nas Escrituras, mas tudo é insinuado. Tudo é prenunciado. Não é explicitado em detalhes, assim como a bênção de Paulo também não o é. Dizer que está é a descrição de uma experiência é ir um pouco longe demais, por que será que é realmente descrita? Aqui, somos questionados. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a participação no Espírito Santo sejam com todos vocês. Ora, essa é uma experiência de Paulo. Mas eu não posso realmente chamar isso de descrição do método pelo qual ele trouxe ao mundo a criança. Ele diz em sua carta aos Gálatas: quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, não consultei carne e sangue. Então, o Filho se apresentou. Ele não nos diz que levou 30 anos, mas Lucas nos conta que ele tinha cerca de 30 anos quando começou seu ministério. E aqui descobrimos que tudo isso se baseia no batismo, e esse é o batismo do Espírito Santo. Pois, depois de mim vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Ninguém nos diz o que é esse batismo, e as pessoas pensam que se trata simplesmente de ir à igreja quando uma criança é bebê e jogar água nela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma sombra. Não transmite nada a respeito do profundo mistério. E um a um são chamados e acolhidos depois de cumprirem seu papel, respondendo corretamente. Qual é a maior coisa do mundo? Você está na presença da maior coisa do mundo, você está na presença de Deus, e Deus é amor infinito. E o amor infinito lhe faz a pergunta: bem, você não consegue pensar em nada além de amor em sua presença. Você responde: amor. Então ele o acolhe, e isso é êxtase, puro êxtase. Então, quando você é enviada de volta ao mundo, você conta apenas o que lhe aconteceu, mas não entende o que lhe aconteceu. Você é tão inocente quanto a Virgem e pode dizer com ela: eu não sei, não conheço nenhum homem. Como eu poderia, fui abraçada pelo amor infinito, mas como posso ter um filho, se não conheço nenhum homem? E então chega o momento do parto, quando de repente você dá à luz a criança e fica tão surpresa quanto qualquer pessoa poderia ficar, porque você não sabia durante todos esses 30 anos que estava grávida. Assim, disse que ele iniciou seu ministério por volta dos 30 anos de idade. São 30 anos a partir do momento da concepção, não 30 anos fisicamente, pois não foi aí que você começou. Você começou naquele momento em que foi concebido por Deus Pai. E 30 anos depois você dá à luz o filho, que é o seu eu, mas o filho provará num futuro não muito distante que ele é o pai, pois 5 meses depois, no meu caso, 139 dias depois, você descobre que é Deus Pai, porque seu filho está diante de você e o chama de pai. E você sabe, sem qualquer dúvida, que ele é seu filho, e também sabe que você é seu pai. Então, tudo é perfeitamente narrado nas Escrituras, mas tudo é insinuado. Tudo é prenunciado. Não é explicitado em detalhes,
assim como a bênção de Paulo também não o é. Dizer que está é a descrição de uma experiência ir um pouco longe demais. Por que será que é realmente descrita? Aqui, somos questionados. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a participação no Espírito Santo sejam com todos vocês. Ora, essa é uma experiência de Paulo. Mas eu não posso realmente chamar isso de descrição do método pelo qual ele trouxe ao mundo a criança. Ele diz em sua carta aos Gálatas: quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, não consultei carne e sangue. Então, o Filho se apresentou. Ele não nos diz que levou 30 anos, mas Lucas nos conta que ele tinha cerca de 30 anos quando começou seu ministério. E aqui descobrimos que tudo isso se baseia no batismo, e esse é o batismo do Espírito Santo. Pois, depois de mim vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Ninguém nos diz o que é esse batismo, e as pessoas pensam que se trata simplesmente de ir à igreja quando uma criança é bebê e jogar água nela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma sombra. Não transmite nada a respeito do profundo mistério. E, no entanto, milhões de nós, eu fui batizado quando tinha apenas 3 ou 4 semanas de vida. Minha mãe insistiu que meu filho, quando completasse 2 anos, deveria ser batizado, senão não iria para o céu, e ela levava isso ao pé da letra. Eu disse: mãe, se você quiser, eu o levarei à igreja no próximo domingo e o batizaremos. E assim fizemos. Ele tinha 2 anos. Isso agradou minha mãe, porque ela dizia que ele não poderia ir para o céu se morresse agora. O que vai acontecer com ele? Ele não pode ir para o céu a menos que seja batizado. Ela não sabia o que significava batismo. O batismo é a união com o Pai. Esse é o batismo. Até que alguém seja de fato abraçado pelo Pai e esteja verdadeiramente unido a Ele, não terá o selo do Pai impresso em si, portanto não poderá manifestar a imagem do Pai. Então, aqui, ele manifesta o próprio Pai. Não uma semelhança, ele se manifesta como o Pai. E o tempo prova que ele é o Pai. Portanto, aqui, quando você lê qualquer trecho das Escrituras, saiba que está diante de um mistério. Paulo usa a palavra mistério 20 vezes. Ele diz que é um mistério. Tudo é um mistério, mas ele não o explica. Estou me esforçando ao máximo para explicá-lo a vocês, não com base em qualquer teoria, mas sim na minha própria experiência, pois, se quero falar com autoridade, preciso falar por experiência própria. Dizem: ele não fala como os escribas e fariseus, mas como alguém que tem autoridade, porque ele está falando a partir de sua própria experiência pessoal. Agora, você tem uma experiência, você não a compreende totalmente. Espere o tempo necessário para que essa experiência floresça, e então você falará com autoridade. Eu não tinha conhecimento, nenhum conceito, do que aquela união significava. Eu senti a união. Fui abraçado, nos tornamos um amor infinito. Então, eu literalmente vesti, como se fosse uma roupa, o ser que me abraçou, e o ser que me abraçou era amor. Mas eu não entendi isso até 30 anos depois, quando ele rompeu dentro de mim, e então tudo o que ele me abraçou e continha dentro de si, pois a história é a história dele, e ao me abraçar, ele simplesmente me transferiu sua história para que eu a desdobrasse dentro do meu próprio ser e me tornasse como ele é. Portanto, o nascimento tinha que ser exatamente como o dele. A ressurreição tinha que ser exatamente como a dele. A descoberta de Davi tinha que ser exatamente como a dele. A ascensão ao céu como a serpente ardente tinha que ser exatamente como a dele. A descida da pomba foi exatamente como a dele, porque ele me impressionou com a sua presença. E isso foi dar-se a mim. Pois, todas as coisas geram segundo a sua espécie, de modo que o fim é sempre como a origem. E aqui estava a origem, portanto, o fim tinha que ser exatamente como a origem. Pois esta é uma lei fundamental estabelecida no princípio. Que todas as coisas geram segundo a sua espécie. Então, se ele me impressiona com a sua presença e eu me uno a ele, quando o gero, tem que ser exatamente como ele é. Então, eu digo a qualquer um: não posso pedir nada maior para você do que aquilo que está contido nesta bênção.
Você a encontrará no versículo 14 do capítulo 13 de 2 Coríntios. A graça do Senhor Jesus Cristo, e graça significa o dom imerecido, não conquistado, o dom do próprio Deus, essa é a graça. Porque a graça vem por meio de Jesus Cristo, e o amor de Deus, ele menciona isso porque está lhe dizendo exatamente como vai acontecer. Você estará na presença do amor e usará as palavras dele do capítulo 13 de 1 Coríntios, pois estas são as suas palavras. Quando perguntado sobre a maior coisa do mundo, Paulo responde: amor. Então ele acrescenta: e o amor de Deus. João nos diz: Deus é amor. Então ele menciona a função do Espírito Santo, que é aquele que fecunda, mas tudo é um, os três são um. Você está na presença de um ser, e então é abraçado, mas todas essas coisas estão presentes. O dom está lá, que é a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor está te abraçando, então o amor de Deus está presente, e então a própria impregnação está presente, que é o Espírito Santo, pois o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, portanto, o que há de nascer de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Bem, quando o Filho se manifesta nesta forma, o Filho então floresce no Pai, e ele é Deus Pai. Então, esta é a história daquela bênção simples e maravilhosa que você pode ler em questão de segundos, e eu peço que a memorize. E se algum dia for convidado a proferir uma oração, simplesmente a recite. Leva apenas 10 segundos. E então todos se juntarão a você e dirão: amém, e você não precisará explicá-la, porque eles ficarão chocados, assim como qualquer outra pessoa fica chocada ao ouvir a reação da Sra. Patrick Campbell, a duquesa. Então, aqui, pegamos esse mesmo tema e o colocamos agora neste nível. Eu fui abraçado e, então, trouxe à tona a natureza daquele que me abraçou. Então, agora, coloque-se em um estado de empatia com alguém que você quer ajudar. Entre nesse estado de espírito. Não seria maravilhoso se ela, ele ou eles fossem isso, aquilo ou outra coisa? E traga-os à sua mente, e você normalmente, naturalmente, não os abraçaria por causa de sua boa sorte? Você não os parabenizaria? Mas, pessoalmente, tenho uma inclinação natural para abraçar as pessoas, então não é difícil para mim abraçar qualquer um. Eu os abraço porque sinto vontade. Simplesmente quero fazer isso. Então, eu os abraço e sinto a emoção de saber que me contaram sobre sua boa sorte, e a primeira reação é abraçá-los porque acabaram de me contar algo maravilhoso sobre si mesmos. Bem, use a mesma técnica e visualize-os em sua mente. Coloque-se, primeiro, em um estado de empatia, não de simpatia e empatia. Você se alegra com eles. E então, enquanto eles lhe contam, e você os ouve em sua mente, abrace-os e sinta a emoção que é sua porque eles alcançaram seu objetivo neste mundo. Posso fazer isso tanto com homens quanto com mulheres. Aliás, quando abraço homens em público, meu pai, por exemplo, eu sempre o beijava. Não me importava, eu não ia para trás da porta para beijá-lo. Se eu chegasse à loja a qualquer hora do dia, e aqui estou eu, um homem com meus filhos, eu abraçaria meu pai e o beijaria. Para mim, sempre foi a coisa mais natural do mundo, e ele esperava isso. Se eu o encontrasse na Quinta Avenida, eu sempre beijava meu pai. Não era estranho. Não era algo que... Bem, você tinha que se conter. Eu sempre fazia isso. E aqui, encontro meus amigos na Quinta Avenida, na Broadway, em qualquer lugar, e os abraço. Fui me despedir de um amigo outro dia, quando ele estava indo para o Oriente. Ele ficaria fora por várias semanas. E lá estava o Charley me esperando, e havia umas 12 outras pessoas vindo tomar uns drinks para se despedir dele. Quando cheguei à porta, ele já esperava por isso e eu também queria, o abracei e o beijei. Ele é um homem alguns anos mais velho do que eu. E um homem que descia, eu nunca o tinha visto antes, disse. O que está acontecendo aqui? Ele achou estranho. Para mim, não é estranho, porque eu amo as pessoas. E homem ou mulher, para mim é tudo a mesma coisa. Então, no meu caso,
Consigo praticar isso facilmente porque é natural para mim ter empatia com alguém, sentir uma emoção porque essa pessoa realmente tem o que deseja neste mundo. E quando me vejo trabalhando para chegar a esse ponto, é como um verdadeiro ato criativo, não seria maravilhoso? E então, nesse momento, eu a abraço e sinto a emoção por ela, não por mim, mas por ela. Mas nesse exato momento, eu transmiti a ela tudo o que estou sentindo. Ela precisa trazer isso à tona. Ela trará para o mundo dela o que eu estava sentindo quando a abracei, assim como eu trouxe à tona o que meu pai sentiu quando me abraçou. Então, ele me abraçou, e fui levado além de qualquer conceito no mundo que diga respeito ao êxtase. Você não consegue conceber esse êxtase. E era isso que ele sentia por mim. Ele estava realmente dentro de si mesmo, tudo o que ele tinha, ele me deu. Seu propósito, então, era me dar a si mesmo, e o método pelo qual eu desvendaria esse ser que ele me deu, e era um método definido. Primeiro, ele me despertaria dentro do meu túmulo, meu próprio crânio, e então eu sairia, e os símbolos que ele predisse nas escrituras me cercariam. E, então, eu daria um passo adiante e descobriria a minha paternidade, que eu sou o Pai. Não buscando um pai, eu sou o Pai. Eu sou ele. Então vem mais um, e todos esses se desdobram porque estavam contidos dentro dele. E quando ele me abraçou, ele me deu o método pelo qual eles se desdobrariam dentro de mim. Então, aqui, nesta noite, esta simples bênção, e eu não poderia pedir nada maior para vocês. Se eu pedisse nesta noite que vocês fossem, bem, qualquer coisa que vocês queiram, seria insignificante em comparação a isto. Se vocês quisessem ser bilionários, tudo bem, então são bilionários, e talvez amanhã deixem tudo para outra pessoa gastar. E talvez vocês quisessem ser famosos neste mundo e ter todos os jornais falando sobre vocês e suas fotos, e depois desaparecer amanhã. Bem, isto não pode desaparecer. Isto é para sempre. Então, poderia eu pedir algo maior para alguém do que esta bênção, e citá-la sinceramente, querendo dizer para todos? Mas ele incluiu todas as pessoas do mundo, com todos vocês, disse ele, ao encerrar a bênção. Mas esta noite você pode aplicar isso da maneira mais prática e usar esse poder com amor por todos que encontrar. Apaixone-se por qualquer pessoa que encontrar, simplesmente apaixone-se por ela, e então você não precisará conhecê-la socialmente nem sair com ela. Apenas ame-a, porque por trás da máscara está o seu irmão. Por trás de cada máscara está o seu irmão que está na eternidade, e você fará isso por ele. E, assim, você o acolhe aqui. E então, um dia, nosso Pai o abraçará, e ele se tornará o Pai. Ele não pode se oferecer para isso. Ele está fugindo disso. O mundo inteiro está fugindo disso, mas o grande amante os encontrará, um após o outro. E quando os encontrar, apesar de seus protestos, ele os abraçará. E então, no intervalo de tempo, essa gestação dura 30 anos, eles darão à luz o filho, e então esse filho só lhe revelará quem ele é. E ele terá a confirmação disso 139 dias depois. Ele é o Pai. E assim, quando você lê que aquele sobre quem virdes o Espírito descer e permanecer, esse vos batizará com o Espírito Santo. Portanto, todos incorporados a esse corpo tornam-se aquele que realiza a fecundação, pois ele é o Pai. Após a incorporação e o nascimento do alto, a partir desse momento, ele se torna parte do poder criador de Deus, que é usado na fecundação. Assim, todos vêm, um a um, e todos seremos usados nesse único corpo, pois há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Vocês sabem, nossos grandes poetas contam isso à sua maneira maravilhosa, e está tão escondido. Ouso dizer que todos aqui presentes já viram Júlio César, e vocês já leram, aqueles que passaram pelo ensino médio, sem dúvida leram Júlio César. Mas vocês têm imagens, e eu vi a peça na Broadway algumas vezes, vi no cinema, e precisei consultar algo em Júlio César na semana passada. Então, peguei minha concordância de Shakespeare e pensei que encontraria o que procurava no primeiro ato, segunda cena. Então, comecei, e meu olhar se deparou com um pequeno e simples discurso de César. E aqui,
O que estamos discutindo esta noite, estas são as palavras de César, como Shakespeare as colocou na boca de César. Não se esqueça, Antônios, da sua pressa, tocar em Calpurnia, pois dizem nossos ancestrais. Os estéreis foram tocados nesta busca sagrada. Livre-se da maldição estéril deles. Eles se livram de sua maldição estéril. Então, não se esqueça, Antônios, da sua pressa, tocar em Calpurnia, pois Calpurnia é a esposa de César, a estéril. Ela era estéril. Portanto, não deixe de tocá-la. Pois dizem os nossos mais velhos. Os estéreis foram tocados nesta busca sagrada. Livre-se da maldição estéril deles. Ora, não é esse o espírito do estudioso da Bíblia? Todos os grandes poetas são estudiosos da Bíblia e são inspirados a contá-la à sua maneira. Então, aqui está esta declaração colocada na boca de César. Se você pudesse apenas tocar, bem, o Pai me tocou, e então minha esterilidade chegou ao fim, pois eu dei à luz a criança, e ele estava simplesmente pegando o capítulo 54 de Isaías e o traduzindo em suas próprias palavras maravilhosas na história de César. Agora, vamos entrar no silêncio.